Olá, quinto ano! Vamos continuar trabalhando com os sonhos. Nós já vimos os sonhos no surrealismo, nós já vimos os sonhos que são da nossa imaginação, as nossas fantasias. Nós já vimos o que nós fazemos com o som para canções de ninar e agora nós vamos trabalhar com a ideia de cenários e de outras coisas do cinema e do teatro que são relativas a criar uma ilusão. Ou seja, criar uma ideia de que aquilo está acontecendo quando realmente não está. Então, nós vamos observar, por exemplo, no nosso livro, que está escrito lá, é tudo ilusão. Então, nesse capítulo, a gente vai perceber que a ilusão faz parte do teatro. Criar uma ilusão faz parte de uma peça teatral e de uma ideia. Quando nós estamos envolvidos numa história que está sendo apresentada, seja no teatro ou no cinema, acreditamos que aquilo tudo é realidade. Por que a gente acredita que é realidade? Porque aquele cenário, aquele espaço onde os atores interpretam os seus personagens, ele foi criado para nos dar a ideia ou para criar em nós, espectadores, a ilusão de que aquilo realmente está acontecendo. Então, eles criam o que eles querem. Né? Eles usam o cenário, eles fazem outras técnicas de luz e som para que a gente acredite ou que a gente imagine que nós realmente estamos naquela cena. Né? E uma das tentativas de fazer essa ilusão acontecer, né, justamente o que se faz no cinema 3D. Quando nós vamos assistir um filme, um filme no cinema 3D, qual é a experiência que a gente vive? Né? Ela é transmitida pelos olhos, a gente tem essa realidade pelo olho, por quê? Porque eles desconfiguram aquela imagem que está passando na tela e quando a gente coloca aquelas lentes dos óculos que a gente usa para assistir um filme em 3D, a gente é colocado, é lançado naquela realidade que está lá. É como se nós estivéssemos vivendo na cena que o filme passa. Então é muito interessante alguns filmes de aventura, Star Wars, tem tantos outros que a gente tem, que pode ver em 3D. Por exemplo, um dos filmes feitos em 3D que eu acho maravilhosos para a gente assistir é a Alice, né? Alice no País das Maravilhas, que é um filme que quando você entra com ela no cenário, é fantástico, porque você tem realmente a sensação de que você está caminhando com a Alice no reino que ela entra, né? Naquele paraíso que ela vai entrar, do sonho dela. Então, o que a gente vai ter? Nós temos cenas do teatro ou cenas do cinema que a gente pensa que é realidade, mas na verdade é tudo cenário. Então, vamos responder a pergunta. Você acredita que é possível representar algo que não existe? Aqui nós temos uma realidade aumentada, nós temos um objeto digital e ali vão ser explicados muitos truques e muitas coisas que são usadas para que nós tenhamos a ilusão de que alguma coisa vai acontecer, tá? Então, que aquilo é real. Então, nós temos primeiramente uma ideia chamada ilusão da luz. Então, a ilusão também pode ser causada por meio da iluminação no teatro, também no cinema. Como é que eles criam essa iluminação? Eles mexem, usam cores, aumentam a intensidade dessa luz, ela fica mais forte, mais fraca, mexem com a luz de tal forma que lá dentro do teatro a gente tem a ilusão que é dia, ou a ilusão de que é noite, de que existem vagalume piscando, que tem fogo. Tudo isso não é criado, o fogo não aparece de verdade, é uma ilusão que se coloca lá. Então, nada disso está realmente no palco. No entanto, com os recursos de iluminação, a gente acaba pensando que aquilo ali é a realidade, é possível passar essa impressão para o público, né? Então, o que nós temos ali? Vocês vão fazer uma pesquisa bem bacana, tá? Chama-se Light Painting. Vocês sabem o que é uma Light Painting? Pintando com a luz? Aqui diz, esse é o nome de uma técnica de fotografia com efeitos de luz. Vocês vão observar que nessa foto é muito legal. Com a orientação do professor, que no caso vocês vão fazer procurando no endereço que aparece no livro,
Faça experimentos com essa técnica. Então, na fotografia aparece, e vocês já sabem fazer isso, na verdade. Quando vocês lidam no Instagram ou que vocês mexem em qualquer recurso fotográfico que tenha no celular, vocês já mexem com muitos recursos que vocês colocam mensagens, imagens, escrevem sobre a fotografia, e é exatamente isso que o Light Painting vai fazer. Aqui vocês podem olhar, por exemplo, são bailarinas dançando, tá? E aqui vocês veem riscos ou pinturas de luz feitas nos corpos das bailarinas. Então, é muito bacana, vocês vão pesquisar sobre Light Painting, ok? E aqui, nós temos uma outra coisa que acontece muito no teatro e de uma forma muito simples nos shows de mágica, né? A gente tem a ilusão de que aquela mágica realmente está acontecendo ou que que o mágico realmente tirou o coelho da cartola, e a gente acha que viu isso acontecer, quando na realidade é uma ilusão, né? É criada no palco, por meio dos panos e da disposição das mesas, a gente tem a ilusão de que aquilo realmente aconteceu. Um dia experimentem assistir a um espetáculo de circo que tenha mágica, né? Observem bem, quando o mágico é muito bom, a gente não percebe onde está o segredo ou o truque que ele faz para esconder pessoas, para cortar pessoas, para modificar a cena, para tirar de dentro da cartola a carta de baralho, tirar do bolso, para tirar aqueles panos enormes da boca. Sai muito pano. Vocês acham que a pessoa realmente tem todos aqueles panos dentro da boca? Não, isso é uma ilusão. Então, qual é o truque que ele utiliza para isso? Esse é o papel do mágico. E aqui nós temos, por exemplo, o que a gente chama de jogo teatral, que é um objeto que não existe. Os mímicos, quem são os mímicos? São profissionais que utilizam o corpo nas representações. Eles interagem com objetos, pessoas e lugares que não estão ali. O mímico é capaz de criar no espectador a ilusão de que as coisas realmente existem. As expressões corporal e facial que ele apresenta são fundamentais para esse trabalho. Observem nessa imagem, tá? Nós vemos o rosto dele pintado de branco, tá? Para dar uma cena mais forte, o lábio apertado, e ele apresenta com as mãos na imagem algo que a gente pode até acreditar que está ali, tá? Mas nesse caso, o recurso que nós usamos foi colocá-lo aqui para apresentar o texto para vocês, né? Então, aqui vocês vão observar que a mímica existe há muito tempo, tá? Porém, nem sempre ela teve esse nome. Antigamente, ela era chamada de pantomima. Mas ela, gente, a mímica, ela existe desde antes de Cristo. Ou seja, lá 250 anos antes da era cristã, os mímicos foram influenciados pelo teatro grego. O teatro grego, ele era apresentado em anfiteatros, né, ao ar livre, e as pessoas, os gregos no caso, assistiam a essas peças de tragédia ou comédia. As pessoas colocavam a máscara lá no teatro de Epidauros e aí assistiam. Então, se uma moedinha caía lá por conta do teatro, que era em forma circular, elas conseguiam ouvir tudo aquilo que estava sendo representado e falado. Mas a mímica era justamente não falar, tá? E o mímico, com seus gestos e sua face, podiam demonstrar o que estava acontecendo. E na época, o espetáculo sem o uso da voz chamava-se pantomima. A pantomima ficou famosa e o ator podia representar até mesmo 5 personagens diferentes. Uma pantomima bem conhecida é a do Arlequim, do Pierrot e da Colombina, que é um triângulo amoroso, na verdade, né? Então, o Arlequim atrapalhava o amor da Colombina e do Pierrot. Então, nós vamos conhecer muitas peças de mímica, inclusive no cinema. O que revelou pra gente, na verdade, essa arte foi justamente o cinema mudo, tá? Quem era o ator mais interessante do cinema mudo? Vamos ver se vocês se lembram ou se vocês já ouviram falar em Charles Chaplin. Chaplin, ele ensinou os palhaços, no caso, né?
criou essa figura engraçada e ao mesmo tempo triste do palhaço, ele também tinha o seu rosto pintado dessa forma, e nós, por meio do cinema, conseguíamos ver ou pensar ou imaginar tudo que ele estava falando. Não conseguíamos ouvir o som, porque eles não tinham descoberto ainda de que maneira iriam produzir esse som. Entretanto, ele criava a ilusão de que alguma coisa realmente estava acontecendo, né? Então, esse teatro, essa apresentação de alguém sem a fala é o que a gente chama de mímica. Outra coisa importante que eu gostaria de saber se vocês já viram os mímicos, por exemplo, eles são capazes de fingir que aqui na frente deles tem uma parede e que eles são capazes de escalar essa parede, né? E a gente fica imaginando que aqui tem uma parede de vidro de verdade. Tamanha a capacidade que eles têm de expressão corporal. Então, nós vamos saber que a mímica e a pantomima são praticamente sinônimos, tá? Vocês vão lá no material de vocês, no material de apoio, na página 35 e 37, existem lá cartas com imagens variadas, tá? Tem carta variada de celular, tênis, cachorro, bicicleta, o que quer que vocês encontrem. Vamos procurar lá. Aí vocês vão usar, é como se fosse um baralhinho, essas cartas, vocês vão usar para brincar, tá? Formando um círculo com pessoas do seu conhecimento, amigos, seus pais, irmãos, enfim. E a pessoa tira uma carta, escolhe uma carta e vai interpretar sem falar, usando apenas a expressão corporal e facial para que a outra pessoa saiba o que é que ela está querendo representar, certo? Existem alguns brinquedos que têm esse nome, como imagem e ação, né? E aquele outro que a gente fala, o filme que a gente quer entre equipes, e daí a equipe tem que adivinhar, de acordo com os gestos que eu estou fazendo, de qual filme do cinema eu estou falando. Então é bem bacana brincar com isso, tá, pessoal? Agora nós temos no cinema uma coisa muito bacana que são os efeitos especiais, tá? Então lá tem uma realidade aumentada, um objeto digital, vocês podem acessar e vocês vão encontrar muita coisa interessante. Olha só, durante a época do teatro barroco, ou seja, há mais de 200 anos, um inventor chamado Giovan Battista Leotti criou alguns mecanismos para dar ilusão aos espectadores do teatro. Veja que isso há 200 anos atrás, né? Então, há 200 anos, essas obras aqui já aconteciam, essas ideias de ilusão já aconteciam. E ele criou cenários que deslizavam sobre os trilhos. Então, por exemplo, o palco do teatro está aqui e no chão, existe esse recurso até hoje, existiam trilhos. Era simples, eles colocavam o cenário que queriam no trilho e eles eram puxados por cordas, então o cenário andava para dar a ilusão de que a cena estava se modificando. Hoje isso existe no cinema com muito mais tecnologia, muito aprimorada, né? Muito aprimorada esse efeito especial, o uso dos efeitos especiais no cinema, tá? Por exemplo, levantar e abaixar a cortina no teatro, né? Antes era uma pessoa que realmente puxava essa cortina, depois não. Eles criaram mecanismos que a cortina se levantava, a cortina baixava, o cenário descia, o cenário corria no trilho. Então, essas invenções, elas foram aprimorando a nossa ilusão. De alguma maneira, esses efeitos especiais, tanto no teatro quanto no cinema, eles traziam para a gente uma ideia de que você realmente estava presente no palco, ou seja, que você estava vivendo aquela cena. E no cinema nada mais do que isso, né? Ou vocês acham, quem assistiu o filme ET, né, o Extraterrestre do Steven Spielberg, vocês acham que realmente os meninos, naquela cena da bicicleta, que os meninos estão fugindo da polícia e que aí o ET com a capacidade extraterrestre que ele tinha, eles ajudam os meninos a fugir e o que acontece com as bicicletas? Elas voam e eles fogem literalmente da polícia, porque eles voam e os carros não. Então, a gente acredita de verdade, por quê? Porque é tão fantástico, é tão bem feito, que esse efeito especial de que faz a bicicleta
Andar no ar, ou seja, a bicicleta voa sem asas, é um efeito especial utilizado no cinema de forma que para nós espectadores aquilo fica fantástico, cria uma ilusão para nós. Nós temos uma ilusão. Então essas produções de cinema usando efeitos especiais, existem profissionais especializados, né, que trabalham só na criação desses efeitos e a gente pode conhecer bastante como se faz isso. Assim como, olha só, nós temos a ilusão da maquiagem. Por exemplo, olha só, aqui tem a foto da criação de um personagem, que vocês até sabem de que filme é, ou seja, a turma do X-Men, né? Então vocês vão saber, por exemplo, que eles fazem uma máscara, eles usam tinta, cola, eles aumentam aquela imagem, diminuem aquele rosto e criam alguma ilusão que a gente jura que aquele ser existe de verdade. Hoje esses efeitos são fantásticos. Por exemplo, vocês olham nessa situação menor aqui, vocês acham que realmente isso aqui é um corte de verdade? Não é um corte. Isso aqui nada mais é do que massa, cola e tinta colorida que acabam criando uma ilusão de que isso aqui, que a pele da pessoa foi cortada. Então, a maquiagem, ela é fantástica para criar ilusão. A gente realmente acredita que essas máscaras, que essas maquiagens, que todas essas coisas não foram feitas e que aquilo ali é a mais pura expressão da verdade. Então, nós vamos observar, pessoal, que esses efeitos, eles existem. Procurem, quando vocês assistirem a um filme, tá? Procurem observar quais são os efeitos especiais que estão sendo usados naquela cena, né? Às vezes é um filme, pode ser Star Wars, pode ser o Quarteto Fantástico, qualquer coisa que vocês queiram. Imaginem no Quarteto Fantástico o surfista prateado, tá? O surfista prateado, ele anda, né? Ele surfa, na verdade, no ar sobre uma prancha fantástica. E a gente se pergunta, não parece mesmo que ele está voando sobre aquela prancha, que ele está surfando no ar? Claro, gente, ele faz os movimentos corporais, eles mexem o objeto com os recursos e a gente jura que ele realmente está voando sobre a prancha. Então é muito importante a gente olhar com olhos críticos tudo isso que está aparecendo no teatro e observar o quanto daquilo é verdade e o quanto daquilo é ilusão, assim como o surrealismo na pintura. Tá certo? Fica o meu beijo, meu abraço e até o nosso próximo encontro.